Olá, sejam bem-vindos à palestra sobre estresse, depressão e suicídio em estudantes de medicina. Quais são suas causas e qual a prevenção? Meu nome é Renato Sabatini, eu sou graduado e doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e minha formação é na área de neurociência do comportamento. Fui pesquisador convidado nessa área do Instituto Max Planck de Psiquiatria em Munique, Alemanha, e tenho 40 anos de experiência como docente e pesquisador, inicialmente com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e depois como docente e pesquisador da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Atualmente eu sou professor adjunto da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e também fui fundador e sou presidente e professor do Instituto EduMed para Educação em Medicina e Saúde. Se quiserem me conhecer, meu site é renato.sabatini.com. Para essa apresentação, eu gostaria de fazer minha declaração de interesse. Por ocasião da apresentação, eu estava trabalhando num projeto de colaboração com a editora multinacional Elsevier Education Clinical Solutions, com a finalidade de integrar, ampliar e fomentar o uso de plataformas de informação científica na educação, pesquisa e prática em saúde no Brasil. Não tenho nenhum outro conflito de interesse com outras empresas ou instituições. Muito bem, quais serão os tópicos da minha apresentação hoje? Eu vou falar primeiramente sobre a extensão do problema da doença mental e do suicídio do estudante de medicina no Brasil, não somente no Brasil, mas é muito importante no mundo todo também, e as 4 causas primárias ou principais desses problemas, que são os 4 Ds, como vocês tomaram conhecimento. Quais são as causas e agravantes que podem ser considerados acessórios, e principalmente como mitigar e manejar casos já instalados de doença mental e a prevenção primária que se pode fazer para cada Ds que eu vou falar. O papel da educação de acesso à informação para prevenir um desses ou 2 desses Ds e algumas conclusões e recomendações finais. Ok, qual a extensão do problema da doença mental entre estudantes de medicina e de saúde em geral? Ela é alta, há uma alta prevalência de distúrbios mentais e emocionais. Sabe-se que essa depressão, por exemplo, é 4 a 5 vezes maior que a população geral na mesma faixa etária, então é um fenômeno muito significativo. O suicídio é a segunda causa de morte nessa faixa etária, perdendo apenas para os acidentes, e o coeficiente de suicídio chega a ser 4 vezes maior que a população geral na mesma faixa etária. Nós estamos, portanto, dentro de um problema sério de saúde pública que tem aumentado a cada ano, e que é de extrema relevância, principalmente a maior prevalência nos últimos anos do curso. Elas são, por exemplo, a maior causa de abandono do curso médico ou residência. Embora ela seja relativamente pequena, esse abandono, ainda ele pode ser considerado como uma causa muito importante, né? Isso foi determinado há cerca de 10 anos atrás, num estudo publicado sobre o suicídio entre médicos e estudantes de medicina no Brasil. E também um outro trabalho mais recente, mais antigo, o suicídio entre estudantes de medicina. Quais são os distúrbios mais comuns, né, entre os estudantes? Bem, estresse, ansiedade, depressão, fobias, menos raro síndrome do pânico, mas também bastante frequente, e uma síndrome que tem que ser chamada de síndrome de burnout, não, ou síndrome de exaustão ou de esgotamento. Todos esses distúrbios mentais, eles têm um grande efeito sobre o desempenho acadêmico, profissionais e sociais, e também tem efeitos a favor ou contra a integridade do indivíduo, como, por exemplo, doenças somatiformes, suicídio e outros. A depressão clínica, que é a mais prevalente, é um distúrbio de humor, ou seja, do comportamento emocional, que é caracterizado por alguns sintomas e sinais. Por exemplo, tristeza, melancolia, desânimo, falta de vontade, fadiga. O aluno tem uma autocrítica excessiva, sentimento que não vale nada, né, que ele não vale nada, desvalia, sentimento de fracasso, de culpa, é merecedor de punição. Além disso, ele tem também uma falta de prazer e apetites, libido baixo, que é chamado de anedonia. Essa depressão clínica média e grave
torna o indivíduo bastante incapaz para o trabalho e tarefas diárias, vontade de se isolar e de ficar quieto, ou deitado por longos períodos. E tem também sintomas físicos, como perda de peso, insônia, sonolência excessiva. O mais sério, entretanto, é que a partir de uma certa gravidade, ele leva a uma ideação suicida. Ou seja, a pessoa tem vontade de se matar, né? E pode afetar qualquer pessoa. Em ampla faixa etária, maior prevalência é no sexo feminino e em adultos. Nessa faixa etária do jovem, ela é considerada praticamente grave, porque normalmente na população completa, na população total, ela é de baixa incidência. Além disso, a depressão clínica ela pode provocar, já comprovadamente, danos ao indivíduo que são morfológicos e fisiológicos. Ele provoca lesões cerebrais, se for muito extenso ou intenso, perda de neurônios, alterações hormonais, afetando até mesmo o cérebro. A etiologia, quer dizer, a causa primária da depressão ainda é desconhecida. Mas ela pode ser situacional, ou seja, ligada a algum evento, como, por exemplo, o aluno não passar numa prova, perder um parente, um pai, uma mãe, passar por uma agressão, um assalto, alguma coisa assim, ou espontânea, aparentemente sem nenhuma causa. E ela decorre, então, ou desses eventos estressores e ansiogênicos, como a desordem de estresse pós-traumático, síndrome do pânico, de burnout e distúrbio de ansiedade generalizada. Tem também bastante evidência que tem uma predisposição de origem genética, ou seja, um risco familiar, né? Em cerca de 50% dos casos graves, ela é refratária, ou seja, dificilmente pode ser tratada com sucesso. E mais de 80% dos suicídios sofrem ou sofrem de depressão grave e crônica, portanto, era considerada uma doença com uma mortalidade alta. Foram feitos alguns estudos de depressão entre estudantes de medicina no Brasil. Aqui nós temos 3 desses estudos, feitos em universidades privadas e públicas, e todos chegaram mais ou menos a conclusões semelhantes, né, que nós vamos ver agora. A prevalência geral em alunos do 5º e 6º ano, num dos estudos, por exemplo, foi de 40,5%. Nos outros estudos pode chegar até mais de 50%. Desses, um número pequeno, apenas 1,2%, eram depressivos graves, 4,8% moderados e 34,5% de leves, o que é uma boa notícia, porque os moderados e leves são facilmente tratáveis e na maioria dos casos são reversíveis. Esses dados, então, mostram uma compatibilidade no Brasil e no mundo entre 40% e 60% de incidência de sintomas depressivos, né? Será que os estudantes de medicina são mais vulneráveis que estudantes de outros cursos? Sim, eles estariam mais predispostos, porque na etapa final do curso, eles são expostos a diversos fatores, como, por exemplo, características individuais de personalidade, que favoreçam a escolha profissional, também são fatores de risco para a depressão. E a exposição crônica a estressores referentes ao ofício deles de lidar pela primeira vez, ainda quando muito jovens, com a dor, a morte, o sofrimento, ou seja, coisas bastante ruins para a resistência e resiliência psicológica. Também existem dificuldades no processo de ensino-aprendizagem devido aos cursos geralmente serem muito exigentes e os alunos raramente darem conta da carga de trabalho. Um dos trabalhos, publicado também na revista Aviação Médica Brasileira, em 2012, mostrou que há uma insatisfação com a escolha profissional, é uma das relações associadas à depressão, uma baixa expectativa em relação ao curso, o curso decepcionou, não era o que eles esperavam, um sentimento que eles não conseguem aprender o suficiente para se tornar um bom médico ou médica, uma situação de um sentimento de desconforto em relação ao curso, considera-se emocionalmente tenso, que é a característica de personalidade mais correlacionada com a incidência de depressão, e a maior parte deles já pensou em abandonar o curso, né, os alunos que sofrem desse problema. Também eles terem um desempenho acadêmico abaixo do bom, é bastante associado a sintomas depressivos e pode ser uma causa ou uma consequência. Quais são os riscos de depressão?
Os estudantes que relataram ter tido ideia de abandonar o curso, foram 49,3%, é muito alto, né? Representa uma probabilidade de 6,24 vezes maior de desenvolver sintomas depressivos do que aqueles que admitiram nunca ter tido tal ideia. Então é uma alta correlação. Os estudantes que admitiram se sentir tensos, também uma outra característica de personalidade, 58,5%, tiveram uma probabilidade maior ainda, 743% maior do que aqueles que admitiam ter uma personalidade mais calma. E à medida que os alunos progridem no curso, aumentam essas queixas relacionadas ao mesmo e, por conseguinte, a prevalência de transtornos mentais. Há um incremento consistente de relatos de estresse e sofrimento psíquico, principalmente nos anos clínicos e ao chegar perto da formatura. Por que há uma alta taxa de suicídios entre estudantes e médicos, né? Principalmente médicos jovens, numa certa faixa etária que corresponde aos anos intermediários e finais da residência médica ou o início do exercício da profissão? Primeiro é o estigma profissional associado à doença mental, né? O estudante, o médico jovem, não quer admitir que ele tem uma doença mental porque isso estigmatiza ele no meio profissional dele. Portanto, ele nega que ele é estressado, está passando por um estresse de natureza pessoal, sofre em silêncio, nega desconforto psicológico, acoberta as ideias suicidas que ele tem, muitas vezes dos próprios parentes, da esposa, da namorada, dos amigos. E, normalmente, por causa disso, ele rejeita a intervenção terapêutica eficaz. Ele fala que não tem nada. Não, não é nada. Só estou trabalhando demais, né, tem muitas preocupações, mas, no fundo, você está com já um distúrbio mental significativo. A família e os colegas também contribuem pouco, porque eles acham que aquele herói, né, aquele estudante que entrou na medicina, vencendo muitos obstáculos, ele não seria capaz de sofrer doenças mentais que são características de pessoas mais frágeis. Então há uma negação também. Outra coisa que aumenta muito o sucesso de suicídios entre estudantes médicos é o acesso facilitado a meio de suicídio, como drogas, por exemplo, né? Então, isso são vários estudos internacionais, desde a década de 60, mostraram que esses fatores continuam sendo importantes. A síndrome do pânico, ela é uma manifestação muito mais grave, né? Ela atinge tanto homens como mulheres, é um transtorno mental de ataque agudo, de ansiedade intensa, a pessoa acha que vai acontecer algo catastrófico para ela, que ela vai morrer, é abrupto, um ataque abrupto, inesperado, e começa com um período de medo e um mal-estar intenso, com muitas manifestações somatiformes, e atinge o seu pico em poucos minutos. Ela dura em geral de 15 a 20 minutos, mas é uma experiência terrível para quem passa por ela. Porque ela tem dor no coração, dificuldade para respirar, coração acelerado, taquicardia, tontura, cefalgia, dor de cabeça, tremores musculares, sudorese, boca seca, calafrios, ondas de calor, e gastralgia, dor e queimação no esôfago, estômago, náusea e vômito. Então, tudo parecido com uma descarga adrenérgica extremamente intensa, que é relacionada ao estresse e que provoca uma fobia. Então, a pessoa não sai mais de casa, evita lugares públicos, por isso a gente chama ela também de agorafobia. É um desespero, medo de morrer, de enlouquecer, de perder o controle. Então, essa agorafobia faz com que a pessoa deixe de ir no curso, por exemplo, porque ela passa a ter medo de estar em lugar aberto com multidão, principalmente se o primeiro ataque de ansiedade intensa ocorreu numa situação como essa, né? O segundo tipo de síndrome associada a doenças mentais em estudantes de medicina é a síndrome de esgotamento, também chamada de burnout, que é um estresse excessivo, crônico, constante, de alta intensidade, provocado por sobrecarga, excesso de trabalho e uma série de outros fatores que levam ao desgaste ou exaustão física e emocional e pode evoluir para doenças físicas, para depressão, ansiedade, suicídio e também, principalmente, droga-adição, né? Começa a fumar maconha, tem acesso a medicamentos psicotrópicos na farmácia do hospital ou da faculdade. Então, esse é o primeiro passo para uma espiral para baixo que vai
eventualmente levar ao suicídio. Então, o esgotamento é manifestado por sintomas como desânimo, falta de motivação, de criatividade, não quer mais estudar, não consegue mais, um sentimento de desvalia, instabilidade emocional, ele se desinteressa pelos seus objetivos de vida, pelas pessoas, até chegar à incapacidade total de estudar e trabalhar, e então ao abandono escolar ou profissional. A síndrome de esgotamento é muito séria, porque ela afeta profundamente o desempenho escolar e profissional, assim como o relacionamento com os pacientes, e até eleva o risco iatrogênico, ou seja, os pacientes podem sofrer quando o médico está passando por esse período. Né? E muitas vezes o síndrome de esgotamento não é reconhecida por ninguém. Ela fica interna à pessoa e ela não se manifesta de uma forma que levante um alarme, por exemplo, entre seus amigos ou colegas. Com relação à atividade clínica, existem muitos fatores que contribuem para estudantes de medicina, como a sobrecarga horária, né? O curso médico tem mais de 10 mil horas em 6 anos, a privação de sono. Esses alunos, em geral, são perfeccionistas, eles têm um comportamento idealizado de como eles deveriam ser com relação ao seu desempenho, eles têm expectativas muito altas de professores, pessoais e professores supervisores. Então, esse tipo de aluno ele é mais vulnerável, né? A síndrome de burnout, etc. Outra coisa é que ele tem contato intenso e frequente com a dor, o sofrimento e a morte sem estar preparado para reagir a isso, e tem que lidar com a intimidade corporal e emocional de seres humanos, de outros seres humanos, com os quais também não tem experiência nenhuma. Pacientes difíceis também, agressivos, ou difíceis de lidar, contribuem para isso. E aqui no Brasil, né, infelizmente, principalmente na saúde pública, lidar com recursos insuficientes para ele exercer a atividade dele, diagnóstico e tratamento. Também tem um fator muito importante que é a incerteza e limitações do conhecimento médico. A pessoa, o profissional, o estudante tem medo do erro médico, ele tem medo profundo, desabilitante muitas vezes, de errar e causar um problema naquela pessoa que ele está tratando. Bem, então eu cheguei à conclusão, depois de analisar toda a literatura, e propus, então, que as causas primárias ela pode ser agrupada no que eu chamo dos 4 Ds, tá? Que são o desamparo aprendido, a desadaptação, o despreparo emocional e o desconhecimento. Esses fatores atuam em maior ou menor grau, dependendo da interação com a personalidade, e com atividades que o indivíduo alvo delas, que é presente em durante todo o curso de medicina, e após o curso de medicina também, durante a residência e a prática profissional inicial, como que ele vai enfrentar e adquirir resiliência a cada um desses fatores. Alguns influenciam mais do que outros, como eu disse, dependendo da situação e da personalidade. O primeiro desses se chama desamparo aprendido. Tá? É uma síndrome, uma característica que foi reconhecida em estudos animais e depois foi identificada também em seres humanos, é quando o indivíduo ele tem um esquema muito rígido, muito exigente para as atividades dele. Ele tem a ocupação total, quase total da carga horária excessiva, e ele tem muito pouco controle sobre isso. Né? Então ele fica totalmente preso. Aquilo não tem como modificar, reagir, etc. Isso gera um fenômeno em que ele, não podendo exercer opções e alternativas pessoais, principalmente por não ter muito tempo, então acontece o que a gente chama de desamparo aprendido. Essa pessoa deixa de reagir, ela aprende a não reagir, aceita passivamente e fatalisticamente o que é imposto, e isso leva então a uma situação de tremendo estresse, um sofrimento psicológico, né? E por final o esgotamento. O suicídio ou abandono do estudo muitas vezes são vistas por a pessoa afetada pelo desamparo aprendido como as únicas saídas possíveis para o desamparo. É a única reação possível que ele pode ter, que ele vê como um túnel na sua frente, ou é desistir de tudo, ou se matar. Então, de todos os Ds, esse aqui é o mais sério. O outro, que vai sumindo com o tempo, e é maior nos primeiros anos, é a da desadaptação vivencial. Esses jovens com 17, 18 anos, jovens ainda mal saídos da adolescência, eles são forçados a se adaptar a situações novas, né, vivências novas,
muitas delas hostis. É a saída da casa dos pais para alguma mudança para outra cidade, viver sozinho, fazer coisas que nunca enfrentaram, né? Como gerenciar o seu dinheiro, cuidar de onde ele mora, enfrentar coisas como lavar roupa, pegar condução, etc. Principalmente entre os jovens hoje da classe média alta, que são muito protegidos pela família, né? Muito mimados. A outra coisa é que ele entra imediatamente numa altíssima carga horária totalmente diferente do nível secundário de educação onde ele estava até lá, dorme pouco, não tem lazer quase, um ambiente acadêmico intenso, muito exigente na área médica, muito competitivo, com muita fonte de estresse, inclusive professores. Os professores, que a gente chama de carrascos, né? Ou professores muito exigentes, que não são amistosos com os alunos, são hostis aos alunos, reprovam muito, eles são uma causa muito forte, intensa e prevenível de estresse. Né? Limitações financeiras pessoais, com o qual ele tem que viver sempre duro, né? E sem namorada ou sem namorado, não tem tempo. Decepções com relação ao seu baixo rendimento acadêmico, essa é outra fonte de estresse importante, porque ele era o aluno nota 10 do secundário, e de repente ele entra na universidade e ele percebe que ele não é tão bom assim. Todo mundo é bom como ele, ou melhor, e ele não está indo tão bem na escola, como ele esperava. Então, tudo isso leva a essa desadaptação vivencial, o sentimento de incompetência e inadequação, desvalia, baixa de autoestima, que vão contribuir para a depressão e para o estresse. O terceiro é o despreparo emocional. O jovem, então, tem ligação com o anterior, né? Porque ele viveu um ambiente protegido pelos pais e passa a ter um contato intenso e frequente com a dor, sofrimento, morte, coisa que eles nunca viu na vida. Eu sempre digo que quem fez medicina não esquece dos dois primeiros, né? O primeiro cadáver que ele enfrentou, por exemplo, já no primeiro ano na anatomia, e a primeira morte que ele vivenciou durante o ano nos clínicos, né, durante o internato. Você nunca esquece. Ele também passa a ter que lidar com uma coisa que muitas vezes desequilibradora emocional, que é lidar com a intimidade corporal e emocional dos pacientes, em toda a sua intensidade. Se ele se envolver emocionalmente com o problema do paciente, então, não conseguir isolar-se, esse despreparo emocional se fica mais agudo, e muitas vezes ele tem que lidar com pacientes e acompanhantes difíceis, sofrendo até agressões e ameaças, como infelizmente está se tornando muito comum aqui no Brasil. Se o aluno tem uma personalidade especialmente sensível, com alto grau de empatia, ele está despreparado para esse enfrentamento, então ele vai sofrer mais. Né? Esse tipo de aluno tem que ser identificado precocemente. Então, o primeiro resultado do despreparo emocional é a ansiedade, né? Levando a síndromes mais sérias. Finalmente, o quarto, sobre o qual eu gostaria de focar um pouquinho, que é a minha área de trabalho, é o desconhecimento. Ou seja, falta de conhecimento. Em toda e qualquer etapa da jornada de aprendizado, o estudante percebe que ele não consegue adquirir tudo que ele precisa. Falta, inadequação de conhecimento. Né? Ainda mais se ele precisa enfrentar e resolver casos de pacientes pelo qual ele se responsabilizou. Os conhecimentos adquiridos médicos, infelizmente, são cada vez mais extensos, com alta taxa de obsolescência. Aprende apenas o que o professor transmite. Isso é um erro. Pouco tempo, oportunidade para estudar por conta própria. Outro erro. E preparar e discutir os casos em que ele vai participar. Outro erro. Então, aqui, muitas vezes, a faculdade é responsável por não deixar tempo para essas coisas, tá? Ou não proporcionar recursos. Então ele tem um tempo muito curto dedicado a cada matéria, práticas, beira de leito, muita coisa nova, desconhecida. Ele tem um medo intenso de errar e prejudicar a saúde e a vida dos pacientes, sentindo pessoalmente responsável, e tem uma pressão grande para preparar-se para as próximas etapas da carreira profissional, sendo a mais importante delas a entrada na residência, né, que cerca de mais de 50% dos alunos deseja para poder se especializar, que é o segundo vestibular, associado, portanto, a todo o seu estresse do primeiro. Também é muito comum que durante o curso o aluno enfrente, muitas vezes, várias incertezas por não conhecer bem a que ele vai se dedicar. Se ele tem mesmo vocação e dedicação para
profissão tão exigente como a medicina, e se ele pretende continuar, qual a especialidade que ele vai escolher, qual o próximo rumo de carreira, assim por diante. Então, normalmente, algumas faculdades oferecem um coaching, né, oferecem uma orientação para o estudante durante os anos clínicos, mas normalmente são insuficientes. Então, o desempenho estudantil, nós identificamos no estudo da Unicamp, em que eu participei, como uma relação muito grande com a doença mental. Os estudantes de medicina que apresentam melhor desempenho escolar são os que exigem mais de si mesmos, né? São aqueles alunos perfeccionistas. Então, eles estão mais sensíveis, mais propensos a sofrer as pressões impostas em qualquer erro ou falha. Os primeiros da classe, por exemplo, passam a ter frustrações diante de nota baixa, não conseguir dominar a matéria estudada ou perder pacientes. Isso leva, então, à ideia de desvalia e também abandono do curso, depressão e suicídio. Esse é um trabalho que foi realizado também no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, em 1990, mas que continua válido até hoje, talvez até mais, né? Então, aqui o aluno tem, como eu falei, a perda de autoestima, aí ele começa a ser observado mais de perto por professores, colegas e parentes. Crises de choro frequentes, sem motivo, extremamente sensível à crítica e ao fracasso, declara ser incapaz de aprender, não está conseguindo reter conhecimento e ter bom rendimento nas provas. Ele tem insônia ou sono excessivo, perde o apetite alimentar e sexual, anedonia, começa a ter conflitos e, em consequência, para não sofrer tanto, ele entra no isolamento social, passa a faltar nas aulas e, finalmente, somatização, devido ao estresse crônico, como gastrointestinais e cardiovasculares, principalmente que a gente chama de brincando de hipocondria dos estudantes de medicina, que todos os estudantes praticamente são sensíveis, uma parte, em um determinado momento do curso, vão manifestar, mas que às vezes não é hipocondria, realmente são problemas reais que são desconsiderados, né? Isso não é nada, isso aí no final do ano passa. Tal. Como que a faculdade, então, pode ajudar a mitigar, prevenir, fazer com que os alunos de medicina eles tenham uma maior resiliência, né? A resiliência seria a resistência a eventos estressores e eventos desfavoráveis na vida. Bom, em primeiro lugar, tem que fazer um rastreamento, né? Eu, quando entrei na Faculdade de Medicina, a gente fez um teste de personalidade administrado pelo Departamento de Psiquiatria, que foi muito interessante, né? Um teste chamado WISC, W-I-S-C. Esses testes admissionais são feitos na saúde ocupacional, mas não são feitos na Faculdade de Medicina. Embora você tenha 600 ou mais alunos na Faculdade de Medicina, com 100 ou mais entrando no primeiro ano, eles não são encarados como se fosse uma saúde ocupacional. Precisaria ser, sim. Não somente saúde física, mas saúde mental também. Nessa fase, tem que se identificar os estudantes mais vulneráveis, por causa das características de personalidade, socioeconômica, riscos familiares, ambientais e outros. Então, esses estudantes devem ser precocemente, ainda no primeiro ano, encaminhados ao SAI, que toda a faculdade deve ter, o Serviço de Atendimento ao Estudante, com atenção especial aos problemas mentais, que são os que mais afetam o estudante, né? Geralmente, eles são bastante saudáveis do ponto de vista corporal. Também é muito importante lembrar que essas coisas não se sabem de nascimento, quer dizer, tem que se aprender como que você desenvolve resiliência emocional, como que você identifica os fatores e as causas, como você pode enfrentá-las de forma prática. Geralmente, essas atividades de treinamento e educação têm um ótimo resultado. Também uma coisa muito importante no nosso meio hoje é prevenir o uso de drogas, ou seja, não deixar o estudante cair na tentação induzida por colegas ou outros, festas, baladas, etc., ou uso próprio, né, uso controlado por ele mesmo de drogas que podem ser extremamente destrutivas. E, finalmente, o serviço de atendimento ao estudante da faculdade tem que ter alguma forma de oferecer um tratamento, seja psicológico, psiquiátrico ou médico. Bom, outra coisa também é fazer uma redetecção precoce, ou seja, avisar todo mundo é educado, docentes, colegas, de apoio mútuo, ou seja, incentivando as pessoas a se abrirem, tá? Ter uma discussão aberta, pedidos de ajuda, semelhante ao CVV para suicídio.
Nós precisamos muito isso nas nossas faculdades, mas pouquíssimas fazem. Também tem que haver uma comunicação efetiva dos docentes e dos responsáveis pelo SAI com os pais ou responsáveis em caso de risco elevado ou ações preocupantes como tentativa de suicídio. A faculdade tem que permitir o afastamento das atividades ou a diminuição das mesmas, como trancamento de matrícula, menos disciplinas, um curso mais prolongado, etc., principalmente quando já houver uma tentativa de suicídio ou síndrome severa, né, como pânico, esgotamento, que exige um afastamento do aluno, para ele melhorar. Uma coisa que depende muito do planejamento curricular, e hoje em dia é muito difícil de fazer, seria reduzir a carga horária obrigatória, inserir mais atividades formativas opcionais e extracurriculares e usar mais metodologias ativas, ou seja, com a participação intensa do estudante e responsabilidade pelos projetos dele de aprendizado. Também é importante oferecer mais recursos para o aluno se dedicar ao estudo. E também, como acontece em muitas faculdades, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá, a mentoria individual dos alunos, ou seja, ter um tutor para cada aluno, que seria um docente, que ajuda ele nas suas dificuldades acadêmicas. Como que a tecnologia de informação digital, então, pode ajudar? Esse estresse resultante do desconhecimento, ele pode ser amenizado de várias maneiras. Primeiro, como eu falei, o maior tempo disponível para atividades acadêmicas, baseadas hoje, né, devido ao fato que os alunos usam muito, suporte computacional, para metodologias ativas como o PBL, e maior engajamento do estudante nessas atividades formativas. Então, uma coisa importante é fornecer um acesso à plataforma de acesso à informação que facilite e agilize o autoestudo, principalmente para a preparação para o ensino baseado em problemas, casos clínicos, exames, provas, etc. E também não se esquecer que tem que fazer um treinamento formal no uso dessas ferramentas, disciplinas opcionais de pesquisa bibliográfica na internet, informática em saúde, etc. Hoje existe uma grande preocupação em desenvolver as chamadas para-habilidades, ou seja, habilidades de habilidades. Como, por exemplo, saber pesquisar e localizar com precisão e agilidade as informações científicas e clínicas que vão necessitar no seu dia a dia é muito importante. Né? Principalmente também saber diferenciar quais são as fontes de informação confiáveis das não confiáveis. Quando você pesquisa no Google, por exemplo, que é fácil de usar, vem muita coisa que não é confiável. Então o aluno precisa saber distinguir desde cedo. Ele também precisa saber incorporar essa informação que ele aprendeu, que ele achou, baseada em evidência na prática diária dele, seja como estudante ou profissional. E muito importante, nós darmos como docentes para habilidades de modo que ele seja capaz do aprendizado autônomo e progressivo por toda a sua vida profissional. O que a gente chama de lifelong learner, né? LLL, ou Triple L. Ele vai ter que se tornar um superusuário de soluções informatizadas, principalmente prontuário eletrônico, apoio à decisão, é uma habilidade hoje necessária, e também aprender em mais de um idioma, já que uma vez que as publicações em português são insuficientes. Isso tudo seria facilitado, será, pela juventude que nós temos hoje entrando na faculdade, que a gente chama de nativos digitais? O que são eles, nativos digitais? São estudantes mais jovens, expostos desde a primeira infância a essas tecnologias, né? Como vocês estão vendo aqui na imagem, né? Crianças de 4, 5 anos ou menos. São no Brasil os nascidos depois de 1995 e 2000, que corresponde ao início da internet e dos telefones celulares. Geralmente ele não necessita de cursos introdutórios de informática ao entrar na faculdade. Antigamente precisava, eu dei muitos, né? Mas hoje não precisa mais. Quando eles entram, e como eles mexem bem com essas tecnologias, às vezes melhor que os professores, eles têm grandes expectativas que a faculdade vá usar esses TICs durante o curso, mas muitas vezes elas são frustradas, o que gera uma dissonância, né, em relação ao corpo docente que se recusa ou não sabe usar essas tecnologias mais atualizadas. Porque aqui, o que antigamente era simplesmente a biblioteca, como fonte de recursos de estudos, hoje nós temos bibliotecas eletrônicas, né, que é uma eliminação total do papel. Os alunos utilizam próprios ou emprestados dispositivos móveis, que são pré-carregados com os livros didáticos adotados no curso, que são atualizados, sem custo adicional.
Eles têm ferramentas digitais de organização da informação, anotação, sumarização, estudo, tudo isso facilitando muito, agilizando, custando muito menos e com maior praticidade. Essas bibliotecas virtuais, então, elas dão acesso a grandes coleções de livros didáticos em formato eletrônico. Podem ser acedidas pela internet, independente do dispositivo e do sistema operacional, e é muito usado tanto pelos docentes quanto pelos discentes. Então, em muitas faculdades usam, por exemplo, a Elsevier Evolution, que é uma biblioteca de livros eletrônicos e que tem muito dos principais livros utilizados no ensino da medicina aqui no Brasil, né? E esses livros estão disponíveis em texto completo, com ilustrações, imagens, perguntas, problemas para resolver, dados adicionais, e podem ser baixados para o dispositivo do próprio estudante, né? Por exemplo, o famoso Cécio, né, de Clínica Médica, ele é um dos livros disponíveis no Evolution. Quando o aluno vai utilizar a plataforma de pesquisa bibliográfica, normalmente eles usam o Google, né, que é fácil de achar, fácil de usar, porém ele tem uma qualidade altamente variável dos resultados e o estudante ainda tem pouca formação para poder avaliar a qualidade do que ele vê lá. Então a melhor solução é dar para o aluno e ensinar ele a usar, não o Google, tá? Ensinar para ele que ele tem que usar plataformas de acesso online estruturado que tem informação de qualidade, ou seja, com autores reconhecidos, baseado em evidência, que é revista por pares, etc. E a instituição é que deve assinar essas plataformas, tá? Elas rapidamente são absorvidas e muito usadas. A vantagem é que você tem acesso a livro e texto completo e de artigos em texto completo também, sem pagamento adicional. Aqui, novamente, eu dou outro exemplo de uma das plataformas mais poderosas que a gente conhece no mundo, chamado Clinical Key, que é a maior base mundial de conhecimento de ciência da saúde. Cerca de 25% do conhecimento médico no mundo é publicado por essa editora, que tem cerca de 500 mil autores. Então, ela tem não somente livros e periódicos em grande quantidade, como vocês estão vendo, mas também vídeos, imagens, monografias, diretrizes, acesso completo ao Medline, né, o PubMed, com busca inteligente, eles podem ser integráveis às ferramentas de documentação clínica como o PEP, e os resultados podem ser compartilhados sem restrições de informação, como, por exemplo, através de PDF, e-mail, etc. Funciona bem também para acesso móvel, né? Os resultados obtidos são classificados por fonte de informação, como vocês estão vendo aqui, todos juntos, ou classificados, ou filtrados por categoria, de modo que muito rapidamente consegue-se achar informações em nível de capítulo e subcapítulo de todos os livros registrados, né? Outra plataforma interessante associada a essa é o Clinical Skills, também da Elsevier, onde aqui você tem uma série de coisas relacionadas à parte prática da medicina, né? Então, você pode, por exemplo, ver cerca de 400 procedimentos, como aspiração, traqueostomia, exame físico, abdominal, cardiovascular, reanimação cardiopulmonar do adulto e da criança. E ele tem, então, um guia rápido, com materiais, demonstrações, com vídeos, imagens, checklist e também testes de conhecimento. É uma plataforma sensacional, que está sendo muito usada para treinar não somente enfermeiros, mas também estudantes de medicina, né, uma vez que se exige conhecimentos semelhantes. Muito bem, então chegamos ao final da nossa exposição, dando algumas conclusões e recomendações. E eu espero que vocês tenham aproveitado bastante e reflitam muito, principalmente se você é um docente ou gestor de faculdade de medicina ou de outra ciência da saúde, sobre tudo que foi falado aqui, e certamente você deve reconhecido que essa situação hoje existe e é grave, é séria, né? São vidas jovens que estão sendo perdidas. Então, o problema dessa alta prevalência de experimentais, além de ser muito grave, tem aumentado ano a ano, especialmente suicídio. É um problema de saúde pública, porque hoje nós temos centenas de milhares de alunos de medicina, né? Nós temos 320 faculdades de medicina, quando eu redigi essa palestra, e o número de estudantes, então, é muito grande, né? Mais de 200 mil.
não é limitado a estudantes e residentes, mas a todos os médicos e, por extensão, aos profissionais de saúde. O problema é geral. Esse público é mais vulnerável mesmo a problemas mentais, devido a vários fatores e circunstâncias, e o problema precisa ser confrontado pelas faculdades, pelo corpo docente, pelas famílias, e tratado adequadamente pelas faculdades e hospitais, de modo que a gente possa realizar uma prevenção primária, secundária, mitigar o máximo possível, inclusive suas consequências, e fazer de tudo para desenvolver uma maior resiliência entre os estudantes, principalmente aqueles que têm maior vulnerabilidade. Como artigo de base, vocês podem ler esse que eu escrevi, Estresse, Depressão e Suicídio de Medicina, como desenvolver resiliência, que foi apresentado no Congresso Internacional de Educação Médica no Hospital Albert Einstein, São Paulo, em 2018, e o endereço é bit.do/estresse. E vocês podem oferecer para os estudantes também cursos de uso dessas plataformas, com pesquisa avançada de informação médica e bibliográfica na internet. Eu tenho no Instituto EduMed um curso online que eu dou há bastante tempo, edumed.br/cursos/internet.html, que está sempre aberto e pode ser, então, feito a qualquer momento por aqueles que tiverem interesse. Você pode, na sua faculdade, dar como curso extracurricular, oferecer carga didática e pontuação para alunos como carga extracurricular, ou você pode fazer uma inserção curricular dessa matéria nos cursos médicos, principalmente nos primeiros anos. No primeiro ano seria adequado. Aqui estão meus dados de contato, telefone, celular, e-mail, Skype, e, por favor, visitem a nossa homepage ead.edumed.org.br e nos nossos slides estão os endereços das plataformas que eu falei de acesso à informação, como o Evolution Clinical Key e o Clinical Skills, e outras, né, que vocês devem conhecer também.